bem? Eu sou a Sara Sena. E eu sou a Jéssica Carvalho. Nós viemos falar para vocês como estimular o desenvolvimento de uma criança. Isso. Vamos começar, acho que pelo básico, né, Sara? Que a gente pode falar aqui é que tem 4 pontos que geralmente a gente tem que desenvolver numa criança. São as questões motoras, cognitivas, sensoriais e emocionais. Então essas 4 áreas são as que a gente mais trabalha desenvolvendo e estimulando, né? Bom, como é que a gente pode estimular uma criança? Eu acho que essa é uma grande questão dos pais, né? Como é que a gente pode estimular? A gente estimula a criança brincando com ela, cantando com ela, dançando. Até os 2 anos de idade, a gente estimula uma criança fazendo ela participar da nossa rotina. A gente não precisa de grandes atividades, nem de grandes brinquedos. Esquece essa coisa de ter que comprar brinquedo para estimular, não, muito pelo contrário. Até os 2 anos que a criança é um bebê ainda, ela está no processo de descoberta. Então, tudo que ela for descobrindo, sabe, coloca o seu filho no chão quando ele é bebê, para que ele comece a engatinhar, caminhar, se locomover sozinho, para que ele tenha vontade de ir até um outro ponto, para descobrir um brinquedo, para descobrir um armário. Aquela questão da criança mexer nos armários, mexer nas coisas o tempo inteiro. É normal, né? É normal e é bom. E é interessante você falar isso, Jéssica, porque, por exemplo, uma coisa que ajuda muito é um tapetinho, né? Sim. Um tapetinho para a criança estar ali em contato mesmo com aquele ambiente, porque ela tá ali com a barriguinha para baixo, então naturalmente ela já vai estar forçando ali um pouquinho o corpo. Porque pra gente é até estranho. Não, mas ela tá deitada no chão, coitadinha. Mas é um ambiente que ela vai descobrindo, às vezes o próprio tapete já pode ter algumas cores que ela já vai olhando, já vai observando, né? O bebê, ele realmente descobre tudo de forma diferente que a gente. Então, às vezes a gente olha alguma coisa e fala assim, não, mas isso não é nada. Mas pra ele é tudo, porque é uma coisa nova. Tudo é novo pra eles. E é engraçado falar sobre brinquedo, porque tem uns brinquedos, né, que se dizem pedagógicos, porque eles são de montar, eles são de fazer alguma coisa, de som, e eles chamam mais atenção, e eles até são mais caros, porque eles dizem que estimulam mais. Eles têm, claro, o seu papel em relação à estimulação, porque ele é uma atividade como a outra que vai ser descoberta. Mas eu acho engraçado que às vezes a gente investe alto num brinquedo, que eu não vou nem falar a marca, que o pessoal já sabe, que canta, que falta lavar a nossa casa, poderia, né, lavar uma louça de vez em quando já ia facilitar. Era bom. Mas não, eles simplesmente acham que é interessante, mas às vezes a criança prefere uma tampa. Com certeza. Você já viu aqueles vídeos que tem das crianças que você coloca um brinquedo e uma coisa da casa? Que as crianças geralmente elas escolhem as coisas da casa, a chave, escolhe a chave, escolhe sei lá, o chapéu, escolhe porque é muito mais interessante, porque ele tem funcionalidade para elas, né? O resto, assim, é legal, é colorido, é bonitinho, eles vão querer também, a criança também quer brincar com outras coisas, só que assim, as questões, né, da casa e tudo mais, você não precisa se preocupar tanto com isso, porque o pedagógico, ele tá no dia a dia. Né? Tanto que eu acho que quando a gente é pai e mãe, a gente precisa até desapegar das coisas, né? Se você usa óculos, a criança ela vai puxar seu óculos, talvez ela quebre. Se você usa máscara, ela também quer puxar sua máscara. E é justamente essas coisas que é uma oportunidade de interação, porque você tá ali, você dá um sorriso, você brinca de esconder, de fazer uma careta, e você vê a criança, assim, super se divertindo com uma atitude muito simples, simplesmente com a nossa disposição. Porque tudo pode ser um motivo para você estimular o seu filho. E isso, assim, vai estimular exatamente esses 4 pontos, né? Exato. Quando a criança, por exemplo, faz força para ficar em pezinho, para não sei o que, desde bebezinho já tá ali estimulando o motor dela, o sensorial dela, quando ela caminha e quando ela pega nas coisas, entendeu? Então, assim, uma dica que eu dou, porque eu sou mãe também, tira as coisas de perigo, no sentido, quando ela começar a descobrir as coisas, tira coisa de você não quer que quebre, não sei o que, põe em cima, não custa, entendeu? E deixa ela explorar. Eu tinha um armário na minha casa só para amor. Então, assim, na cozinha tinha um espaço onde ele já sabia que ele não podia, porque tinha umas pirex, não sei o que, porque não tinha como colocar tudo em cima. E tinha um armário que era só dele, de vasilha que ele colocava tampa, de vasilha que ele balançava e virava chocalho, não vai. De colher grande que ele batucava. Então tinha um espaço onde ele se divertia, ele entrava e fechava a porta e abria e cadê? Mamãe achou! Então assim, quando eu cozinhava, porque muitas vezes a gente está aperreado nas coisas da casa, ele estava brincando no armário ali perto e se divertindo. Exato. E é porque eu acho muito engraçado, não sei se é da época de vocês aquele desenho, o Fantástico Mundo de Bob. Gente, eu me identificava muito com ele, porque quando eu era criança eu brincava muito só. Então assim, eu e meus brinquedos, cara, era um mundo, e eu tava
tava ali com aquelas bonecas, às vezes algum adulto me via e falava, nossa, coitadinha, sozinha, tá lá, coitada, não tem amigos. Eu tava lá no meu mundo com a minha boneca e ia longe. Exatamente. Então, a mente da criança é exatamente isso. Tanto que tem alguns vídeos que mostram, né, crianças às vezes dentro de uma caixa e a gente, ai meu Deus, coitado do menino, tá dentro de uma caixa. Não, e cara, no mundo dele ele tá dentro de um barco, e o tubarão tá passando, e ele é um pirata, e não sei o quê. E aí o que é legal? A gente justamente incentivar essa parte criativa deles, esse mundo imaginário. Porque, gente, eles pensam de forma diferente e eles estão descobrindo tudo. E o nosso papel é justamente contribuir com esse desenvolvimento e com essa estimulação. Exatamente. Então é claro que a gente vai ensinar, a gente vai dizer não, a gente coloca limite quando é necessário, mas principalmente de deixar a criança fluir naturalmente, porque o desenvolvimento ele acontece até quando a gente não faz. Assim, para estimular é simples, assim, sabe? As pessoas complicam hoje em dia, mas é simples estimular uma criança, não precisa de muito para isso. É isso, exatamente isso. É uma caixa, é uma coisa que vai fazer com que ela crie, porque é isso. A gente tem que estimular o pensar dela, né? Então ela vai criando. Quando você vê ele tá falando sozinho, tá brincando sozinho, você fala, gente. Então, ensinar o seu filho a brincar sozinho é isso, é dar as ferramentas para que ele possa desenvolver ali o imaginar dele. Isso. Entendeu? Então, assim, como bebê, como criança, ele participar da rotina da casa, participar das coisas da casa, participar da forma de ver, a forma como você fala com os outros e tudo mais, isso já vai desenvolver, isso já vai ajudar. E tem que entender também uma coisa, estimular nunca vai ser ruim para o seu filho, né? Fazer ele participar das coisas nunca vai ser ruim para o seu filho. Não é estimular, não é sinônimo de que seu filho tem algum problema. E estimula aquilo que ele precisa melhorar, para que ele não fique aquém, né? Obviamente, mas que ele precisa melhorar. Mas você não precisa ficar preocupado. Ah, meu filho, poxa, ele não é um grande comunicador. Tudo bem, não é todo mundo que se comunica tão bem. Né? Exato. Até os adultos. Até os adultos, com certeza. A gente cresce, tem um que se comunica melhor, outro não sei o que, mas o outro também escreve um texto que o outro não escreve. Isso. A vida é assim, é por isso que é tão lindo, porque a gente é multiformas aí. Então, exato. Assim, um vai complementando o outro, então a gente precisa de diferentes habilidades. Então, aquela habilidade que seu filho tiver, você foca nela, para de querer focar no problema. Isso. E também estimula, obviamente, aquilo que ele não tem, porque daí, a partir dos 2 anos, quando ele é um bebê, quando ele vai virando uma criança, você vai conseguindo observar aquilo que ele precisa ser estimulado, para que ele não fique aquém. Por exemplo, eu preciso estimular mais o emocional dele, eu preciso desenvolver mais essa parte nele, mas ao mesmo tempo eu também quero que, poxa, ele adora jogar bola, então vamos jogar bola, vamos estimular essa parte mais motora e tudo mais, assim, vamos focar nela, incentivar, porque quem sabe ele não quer lá na frente virar um jogador olímpico aí, uma coisa, né? Então, você não sabe. Então, eu acho que esse é o foco também, sabe? Eu acho que a gente reduzir a nossa ansiedade, porque a gente tem muito esse hábito de comparar as crianças, então, o meu filho, ele já fala e reconhece a letra A com 2 anos, e o seu? Sim. Cara, o meu, ele é feliz, entendeu? Então, assim, tem crianças que realmente vão desenvolver a fala mais rápido, outras vão caminhar, as outras vão ser mais desenroladas que outras, mas isso é muito perigoso a gente ficar comparando, até mesmo os irmãos. A gente vê quando tem crianças que são gêmeos, e assim, na teoria, vão crescer de forma igual. Não é, entendeu? Eles têm tempos diferentes. E a maternidade, eu acho que é justamente um ensinamento sobre isso. É um respeito ao desenvolvimento de cada pessoa, porque nós também temos. Então, acho que a gente reduzir a nossa ansiedade e falar, tá tudo bem. Se necessário, procura um especialista, às vezes um profissional, para você acalmar seu coração. Mas lembre-se que a estimulação e o desenvolvimento, eles são naturais. Então, ele precisa ser natural para você também. Como responsável, como professor, como tia, como avô. Geralmente não é um problema, né? Geralmente a criança não tem um problema, geralmente não é um problema. Mas é porque hoje em dia é tanta pressão envolvida nessas questões de desenvolvimento, que a gente tem que ver que o filho já andou, já falou, já não sei o quê. Lógico, gente, existem os marcos de desenvolvimento. Tem. Por exemplo, com 2 anos, geralmente a criança já fala. Geralmente. Mas isso quer dizer que se seu filho não falar aos 2 anos, ele nunca vai falar? Ou ele não vai saber falar? Não, isso quer dizer só que você precisa estimular a fala dele. Você vai precisar, talvez, procurar ajuda de profissionais para você saber o que fazer em casa, para você poder estimular, entendeu? Meu filho com
sei lá, com 10 meses andou. Ah, que legal, parabéns. Mas o meu com 2 anos não andou ainda. Então acontece. Isso não quer dizer que o seu filho vai ter alguma coisa, que o seu filho tem algum problema. Mas isso é um alerta para que você, obviamente, estimule o seu filho. E essa comparação que hoje existe, assim, como a gente tem muita informação na internet, muita informação no Instagram, muita informação não sei o que, tem as famílias perfeitas, tem as, né, que a gente só mostra, quando a gente vai pra internet, a gente só mostra aquilo que é bom. Claro. Então assim, como tem muito dessas coisas, a gente é bombardeado o tempo inteiro por vidas perfeitas e por informações. Sim. A gente fica nessa ansiedade, nessa expectativa e nesse medo, porque a mãe já nasce com a culpa e com medo, né? Assim, a gente já nasce totalmente, assim que passa a criança por aqui, a gente já vem a culpa, já vem o medo, já vem não sei o que, já vem um monte de insegurança, porque somos seres humanos e é assim mesmo, e tudo bem. Só que se a gente não souber trabalhar isso, a gente acaba passando isso para os nossos filhos. E daí isso vira um grande problema, porque aí nosso filho realmente, ao invés de ser estimulado a fazer algo, ele é taxado como o que não sabe, o que, putz, meu filho não anda, meu filho não faz, meu filho não é bom o suficiente, meu filho isso aqui. E isso acaba virando uma pressão muito grande. E até uma frustração, né? Ao invés de valorizar o que tem acontecido de bom. Exatamente. Então, gente, o nosso objetivo é compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, a nossa experiência. Mas vocês podem deixar também nos comentários o que vocês têm percebido do desenvolvimento das crianças. Se você for um profissional da educação, tiver alguma dúvida também, deixe aqui nos comentários. E o nosso objetivo também é desenvolver materiais para ajudar vocês nessa caminhada, que a gente sabe que todo mundo às vezes tem uma vida corrida, às vezes você não consegue produzir atividades ou às vezes ter uma ideia, então a gente vai estar justamente ajudando vocês nessa parte para que continue estimulando o desenvolvimento das crianças, porque o nosso interesse é que sim, cada vez as crianças sejam mais espertas, mais preparadas para o mundo, em todos os sentidos que a gente falou, né? Estimula uma criança para quê? Para que ela tenha autonomia na vida, né? Então assim, o que a gente precisa é isso, que uma criança uma criança que não fala, por exemplo, a gente estimula ela a falar para que ela saiba pedir uma água, para que ela saiba sei lá, pedir para ir ao banheiro, para que ela saiba comunicar as emoções. Para isso que a gente vai estimular. A gente estimula uma criança que não anda a andar, por quê? Para que ela vá de um lugar ao outro, para que ela se locomova, para que ela possa ter, né, aquele mínimo ali também não sei. O mínimo de independência? O mínimo de independência, exatamente. Gente, obrigada pela participação de vocês. A gente espera vocês no próximo vídeo. Até mais!